Olá, bem-vindos a mais uma edição do Fergoncast. O assunto de hoje é um bom momento para se financiar um imóvel? Estou aqui com o Danilo e o Davidson e a gente vai comentar um pouco sobre esse assunto. Começamos com o Davidson. Davidson, o que você pode falar com as pessoas sobre a questão do financiamento imobiliário nesse momento? Olha, Viviane, quando a gente pensa no financiamento imobiliário, abre, é claro, diversas questões, né? Mas o que eu poderia dizer assim, melhor para o financiamento imobiliário é porque a procura está muito grande. Hoje a gente está vendo aí várias pessoas procurando fazer esse financiamento. E aí a gente entra no porquê, né? O porquê que esse grande número de pessoas está procurando fazer esse investimento através do financiamento. Devido a algumas taxas de juros, né, que ainda estão atrativas, a Caixa Econômica, por exemplo, que é quem faz o financiamento pelo programa Casa Verde e Amarela, o antigo Minha Casa Minha Vida, manteve as taxas de juros, né, ainda não aumentou. Então, mesmo que a gente está tendo aí a taxa Selic aumentando, o financiamento imobiliário igual, por exemplo, o da Caixa, aí eu estou falando especificamente do financiamento da Caixa, ele ainda mantém a sua taxa de juros, então isso é interessante para as pessoas. Então, se é um bom momento, que é a pergunta tema, para mim eu acredito que é um excelente momento, né? A gente ainda está numa condição muito boa, passando por uma transição aí, e não sabemos até quando ela vai durar. Então, por isso eu acredito que é o momento ideal. Sim. E diante dessa vontade do cliente de financiar, qual a sua sugestão para esse cliente? Planejamento. Planejamento. Eu acho que essa é a palavra-chave. A pessoa, ela buscar, tá fazendo as análises, e aí já entra diversas outras coisas também, junto com o financiamento, que é a escolha do terreno, que é como fazer essa obra, é a questão do projeto. Então, todas essas outras coisas aí, é a pessoa se planejar financeiramente também. A gente já teve um podcast aqui falando sobre isso, né? A pessoa se planejar financeiramente para poder fazer esse investimento. É um investimento e, como a gente sempre fala, talvez é o maior investimento da vida da pessoa. Então, ela tem que ter muita organização para não ter nenhuma dor de cabeça nesse momento e nem futuramente, né? Sim. E ainda com você, Davidson, qual a maior dificuldade que você, como assessor imobiliário, corretor de imóveis, tem encontrado nesse processo de aquisição de um imóvel aqui na cidade? Hoje, eu diria que a maior dificuldade é encontrar imóveis, terrenos, né, que estejam regularizados para poder fazer o financiamento. Não só terrenos, né? Terrenos porque o pessoal procura mais para construir, mas até imóveis prontos também, dificilmente a gente tem encontrado imóveis prontos que estejam com a documentação toda ok, tudo regularizado, né, no cartório de imóveis com a matrícula e a questão na prefeitura também de estar tudo regularizado para poder fazer esse financiamento. Essa tem sido uma das maiores dificuldades. A gente vê uma procura muito grande de pessoas querendo construir numa área mais central da cidade, e é onde hoje é mais difícil ainda se conseguir. Então, Registrado, né? Um lote registrado, sim, por exemplo, para construir. Então, eu deixaria até uma dica aqui para os proprietários aí de imóveis. Hoje a gente estava conversando sobre isso mais cedo. Eu acho que não vai demorar muito tempo. A pessoa só vai conseguir vender o seu imóvel desde que ele tenha registro. Exatamente. Porque hoje, muitas pessoas, por mais que tenham um recurso financeiro em mãos, ela tem optado a fazer um investimento imobiliário através do financiamento. Então, para você fazer o financiamento, você precisa do registro do imóvel. Então, aí são as consequências, né? Para essa pessoa, ela conseguir vender esse seu terreno, por exemplo, ela vai ter que ter esse registro de imóveis, que é a forma correta, né? Mais legal. Então, quem tem um imóvel aí, um terreno que seja interessante, que pensa vender, não só agora, mas futuramente, já começa a pensar na regularização desse imóvel, porque será importantíssimo.
continuamos aqui com o Danilo. Sobre o mercado da construção civil, Danilo, nesse momento, o que você pode dizer para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo? Ô Viviane, o mercado da construção civil aqui de Salinas, Itaiobeiras, ele ainda encontra-se muito aquecido, né? Sim. Graças a Deus está com muita demanda, a gente tem trabalhado bastante. E assim, quando a gente pensa no momento de se financiar um imóvel, sempre surge, né, dentro do que teve, explicou muito bem aí, muito comparativo em função de taxa de juros, né? A taxa de juros, a taxa Selic, é bem verdade que nos últimos meses aí ela aumentou bastante, né? E sempre muitas pessoas têm, mesmo os que não optam por fazer um financiamento do verde e amarelo, talvez um SPPE, às vezes falam, eu vou aguardar porque a taxa de juros está elevada, e eu ouvi falar que a gente só faz esse tipo de financiamento quando está com a taxa de juros mais baixa. Normalmente, quando se abaixa a taxa de juros, a ideia é que se facilite o acesso ao crédito e todas as linhas, né? Mas no campo do financiamento imobiliário, Viviane, é um pouco específico. Vamos lá. Essa análise é feita comparando as estratégias aí que o Banco Central normalmente usa para poder conter a inflação. Certo. O que o Banco Central normalmente opta, né? A decisão por elevar a taxa de juros é uma decisão que vem a desestimular a famosa criação de riqueza, né? Que é a produção industrial, para que o consumo seja desestimulado e automaticamente a gente tenha um freio nos preços, na alta de preços, essa coisa toda, né? Como se o mercado fosse desestimulado, né? Então, se a gente for pensar, há meses atrás aqui na cidade, aqui na região, a gente tinha um cenário de taxa de juros baixa. No entanto, o preço dos principais insumos de construção civil é lá na nuvem, né? O vergalhão, o cimento, os principais insumos aí da construção civil, piso, porcelanatas, argamassas, enfim, todo produto aí do grupo cimentícios, tubulação, os cabos de energia, que é o commodity cobre, né? Então, tudo isso com preços muito altos, aumentos substanciais e assim exponenciais também, e principalmente em alta, né? Em alta. Então, o custo construtivo muito alto. O que a gente vê hoje? A gente vê hoje taxas de juros mais elevadas do que há meses anteriores, no entanto, estabilização de preços dos materiais de construção, os principais insumos. E principalmente no vergalhão, até uma queda, né? Que é um insumo que contribui muito para a etapa de construção da fundação e a superestrutura, que é onde a gente tem o maior percentual de custo direto de uma obra, né? Então, assim, existe um equilíbrio entre os momentos, né? Normalmente, o momento de juros mais baixo é o momento onde você tem mais dificuldade de mão de obra, para quem vai fazer a administração direta de uma obra, né? De encontrar o profissional, e normalmente encontra o profissional com preço mais alto. Por quê? Porque a procura é maior. Esse é o momento da taxa de juros menor. Nesse momento, mesmo que o mercado ainda está muito quente aqui na região, mas a gente tem um equilíbrio, né? Principalmente no preço do material, que é onde representa a maior porção, né? De custo de uma obra. Então, assim, nesse momento é uma oportunidade construir, porque a gente tem pelo menos uma previsibilidade no custo dos materiais. Sim. Ô Danilo, outra pergunta que eu tenho para você. Você está na frente da execução de obras, né? E quais os principais pontos num processo de construção de um imóvel o cliente deve observar, se for financiamento? Viviane, mesmo não sendo financiamento, vale para tudo aí. Vou pegar carona aí na resposta de Davidson. A escolha do imóvel, né? Ele é o principal elemento. A gente brinca que o imóvel é a matéria-prima, né? Do produto final, que é a construção de uma edificação. Tanto faz comercial, residencial, no caso aí de um residencial que a gente está falando aqui. Então, assim, a principal coisa é a escolha de um terreno, né? Escolher um terreno, a gente sempre pensa inicialmente na questão da localização. A localização é muito importante, mas existem muitos outros fatores, né? Que vão vir a qualificar esse terreno aí como apto à construção.
Davis até lembrou bem aí que um ponto muito importante é esse terreno estar com uma documentação regular, que é um problema que a gente não tem, que a gente enfrenta aqui na cidade. A gente até está fazendo um processo de regularização de um terreno, né? Que não estava, que é numa região onde não tem nenhum terreno regular. Isso vai ser, inclusive, uma vertente de prestação de serviço bem exclusiva nossa também, né? E assim, mas uma coisa que é importante é porque, quando você estava falando, eu estava imaginando assim, que tenha um terreno com uma documentação regular, mas numa localização boa. Essa é a principal dificuldade, que a gente até tem alguns terrenos, mas que a maioria das pessoas não querem. Aí não é uma opinião nossa, é numa amostragem estatística aí que a maioria das pessoas a gente até oferece. Lugares que a gente até tem terreno também, e fala, tem tal lugar, não, eu não quero. Então, assim, onde as pessoas normalmente querem, os terrenos não estão regulares. Esse é um problema. Esse é um problema, né? E aí tudo muda bastante. A gente teve uma inundação aqui na cidade que uma das principais áreas comercializáveis de metro quadrado mais caro da cidade já está passando por um processo de reavaliação por conta das inundações, e muita gente de lá quer mudar, né? Inclusive tô na fila, né? Então, assim, a gente reconsidera, ressignifica a partir dos eventos climáticos que tiveram, que afeta toda uma estrutura imobiliária da cidade. Então, o negócio é muito dinâmico. Então, a escolha do terreno nunca foi tão importante. Aí eu estou dizendo uma escolha que tem o componente do profissional do campo imobiliário, que é o caso de vocês dois aí, né? E o Pedro, quanto da equipe técnica. Felicidade para nós, que todos nós compomos também, né? O setor comercial aqui da empresa, que a gente é uma equipe multidisciplinar que atende as duas vertentes. A análise técnica e de mercado, né? Que visa a questão da localização e outros parâmetros aí. Sim, foi muito esclarecedor para a gente, Danilo, inclusive para mim, que pretendo financiar, e eu tinha realmente foi uma dificuldade muito grande de achar lotes que são registrados aqui na cidade, na localização que eu gostaria de construir. E também, outra coisa que eu encontro dificuldade é no processo dessa construção, desse financiamento, a burocracia que é isso tudo, né? E eu queria fazer uma pergunta para você e para o Davidson. É o seguinte, tirar uma dúvida que, na verdade, de muitas pessoas, assim como eu, né, nesse momento. O que vocês poderiam dizer para nós e várias pessoas que, assim como nós, sofrem com esse anseio? Olha, eu pensei um pouco sobre isso na primeira pergunta que você me fez, das dificuldades, porque, assim, a gente acaba conhecendo algumas pessoas no meio do caminho aí, no meio do trabalho, né? Que a gente vê que essa é uma dificuldade grande de algumas pessoas. De outras não, porque elas encontram alguém que solucione esse problema. E aí é o caso da gente aqui na empresa, né? A gente soluciona esse problema para várias pessoas, mas ainda tem várias pessoas que não conseguem encontrar profissionais que consigam resolver isso aqui para ela, né? Sim. A gente sabe muito bem que mexer com obra não é uma coisa fácil, e também que precisa de profissionais que estejam, que entendam do processo, que estudaram para fazer aquilo. É como o Danilo sempre fala, né, da questão do médico. A gente, quando tem um problema de coração, a gente procura um médico, um cardiologista que entende, que é especialista naquela área ali, para a gente poder se tratar. E na parte da construção, muitas vezes a gente acaba relaxando, achando que é uma coisa mais fácil, que é mais simples, e se prontifica a fazer, né? E aí é quando aparecem esses problemas aqui. E aí a gente vê muitas questões também. Assim, o valor do financiamento. Hoje, por exemplo, a gente entende que, por mais que a pessoa pegue ali o valor máximo, que os 80% do valor do financiamento, no caso, Casa Verde e Amarela, né? O imóvel financiável até R$154 mil, a pessoa vai pegar ali, geralmente, em torno de 120, no máximo 125 mil. Alguns até menos de 100. Então você sabe que é um valor que ela não vai conseguir comprar ali o terreno, um terreno na localização interessante, e construir toda a obra. A gente sabe que não é suficiente por conta dos insumos aí que subiram os valores, igual o Danilo estava falando.
Então, e aí vem muita dificuldade também por conta disso, porque o processo do financiamento também você só recebe o valor da caixa depois que você já executou uma etapa. E aí acaba criando outros problemas, né? Você tem que ter um valor, um recurso em mãos para você iniciar, para você comprar esses materiais, pagar o prestador de serviço, para depois você receber e restituir, e aí vira tudo isso, né? Junto. E aí a pessoa trabalha o dia todo. Era isso que eu ia comentar. Tipo, para mim, minha maior preocupação é essa. Eu trabalho e tudo, não entendo dessa parte de obras, e a gente precisa de algum profissional para estar nos orientando nessa questão, né? Muitas pessoas podem até contratar profissionais técnicos, né? Igual a gente estava falando lá, para poder fazer o projeto, talvez fazer um acompanhamento. Mas a administração da obra é que talvez é o mais interessante e o que eu vejo é o maior problema que a gente soluciona no caso dos nossos clientes, né? Porque a gente tem profissionais, os profissionais técnicos que estão ali constantemente na obra, mas a gente também tem os profissionais, os nossos pedreiros, a gente tem o encarregado de obra que está ali diariamente, de hora em hora na obra para poder fazer um acompanhamento de tudo. É um material que acabou, que tem que pedir, planejar o que vai se acontecer, né? Que a gente que é da forma como a gente trabalha, né? Prevendo o que vai acontecer para já adiantar, para a gente conseguir comprar bem e tudo isso, né? Então você vê que são diversos itens ali que é muito difícil para uma pessoa que não tem esse tempo e esse conhecimento para atuar, né? Então, eu acho que esse é um dos maiores problemas que nós, enquanto empresa, o Grupo Fergon, consegue solucionar para os nossos clientes. Muito bom, Davidson. Danilo, o que ele poderia dizer para a gente? Ô Viviane, Davidson falou muito bem, né, sobre como acho que a gente consegue ser útil aí, né, nessa execução de obra, né? Porque não é só uma construção, não é só uma construção, né? Carrega junto, além da responsabilidade técnica e jurídica, né, de você estar fazendo obra com uma empresa, nós temos aí conhecimentos de direito de urbanismo, quando a gente está trabalhando com algum tipo de interferência que um vizinho tem com uma edificação que a gente está construindo, né? Isso vai por mim, acontece bastante. E normalmente tem sido cada vez maior a recorrência de problemas e ações, né, que estão sendo ajuizadas aí. E assim, eu acredito que essa realidade sua, Viviane, ela foi uma coisa que motivou muita gente a partir desse braço nosso da empresa aí, que a gente chama de projetos e construções da Fergon, que é justamente poder atender as pessoas à sua maior dor, que é entregar um produto de qualidade, um produto técnico. Quando eu falo que é um produto técnico, é porque, além da gente construir dentro de projetos técnicos, que estão dentro da NBR, da norma da ABNT e todas as legislações vigentes, feitos por profissionais técnicos, a gente tem um planejamento de execução de obra, tem um planejamento pré-execução de obra, que ali eu estou sempre trabalhando junto com o encarregado de obras, que o Agnaldo aí, que Davidson citou, e a equipe da obra para saber qual profissional que vai estar disponível e habilitado para fazer aquelas etapas, que a gente tem, óbvio, dentro do nosso banco de dados, aí os profissionais que têm um melhor rendimento em cada etapa de obra, né? Que são mais especialistas ali na fundação, outros na etapa de acabamento. A gente faz essa triagem e encaminha os caras para um entendimento de projeto, da leitura do terreno, do prazo de obra que a gente quer, da qualidade que a gente quer em cada etapa de obra. E a gente faz esse acompanhamento sistêmico, né, que é feito por uma equipe, feito com todos os projetos, toda a documentação certinho, para a gente entregar a parte de obra. E fora isso, existe um compromisso muito grande que a gente tem de buscar entregar qualidade na execução de obra, né? Que a gente quer fazer a experiência do cliente ser através da qualidade da execução de obra. A principal ferramenta de experiência, de uma boa experiência de um cliente ao receber uma edificação é a qualidade daquilo que ele está recebendo. Não tenha dúvidas, né?
Eu até falo que, como a pandemia foi um caso fortuito, pensando nos moldes contratuais aí, e essa inundação, uma obra pode até sofrer um atraso, mas ela nunca pode se perder a qualidade da execução. Isso é uma coisa que vai fazer com que ela dure aí seus 50 anos aí sem problemas estruturais e os tempos das garantias legais aí que a legislação exige que a gente, como empresa, entregue para o cliente. Mas mais do que isso, não só atender a garantia, a eficácia e a eficiência, o cliente está satisfeito com uma boa experiência, indicar novamente a gente fazer novamente as expansões da obra aí, né? Fazer novas obras com a gente, consumir outros produtos e por aí vai, Viviane. Isso. Danilo, Davidson, quero agradecer me esclareceu muitas dúvidas que eu tinha e acredito que de muitas pessoas. Obrigada por nos acompanhar. Não deixe de nos acompanhar nos nossos canais no YouTube e no Spotify. E a gente aguarda vocês para o próximo.